Olá, queridos amigos e irmãos que assistem o canal Rosângela, serva do Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus está conosco, Deus está realmente trabalhando cada dia para que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade eterna em Jesus Cristo. Graça e paz para todos que irão assistir esse vídeo. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo para as nossas vidas, para que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa nos animar pela fé em Jesus Cristo. Não nos animar com as situações desse mundo. Claro que não, queridos, Deus não tem nenhum compromisso com o reino desse mundo. O compromisso de Deus é com o reino dos céus. E Ele está trabalhando fervorosamente para que todos nós possamos realmente ir para o reino dos céus. Esta semana a lição da Escola Sabatina, lembrando mais uma vez que a minha lição é com comentário da profetisa Ellen White, uma lição que traz aprofundamentos, que traz um estudo adicional. E o tema da lição geral, vida, morte e eternidade. Nós já entramos no último mês do ano de 2022. E como 2022 realmente foi um ano, está sendo um ano de provações, está sendo o ano onde nós vemos a grande batalha entre a luz e as trevas. Mas lembrando que Deus está no controle de tudo. Nada nesse mundo acontece sem a anuência de Deus e sem a permissão de Deus. Portanto, queridos, nesta semana o tema é as chamas do inferno. Que coisa interessante, não é, queridos? Muitos acreditam realmente no inferno, mas nós vamos orar para pedir a bênção de Deus para que Ele nos capacite para o entendimento dessa lição. Oremos. Bendito Deus e poderoso Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor trouxe para cada um de nós a tua santa palavra, as santas escrituras, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor nos recomendou para examinarmos as escrituras, para entesourarmos as escrituras em nossa mente, em nosso coração. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. E nesse momento, vem abençoar esse estudo que iremos realizar. Que o Deus e Espírito Santo seja o meu professor, seja o nosso professor. Toca os meus lábios com brasas vivas, para que tudo que seja aqui explanado seja para a tua honra e para a tua glória e para a salvação daqueles que irão assistir esse vídeo. Mais uma vez, obrigada por tudo. Nós te agradecemos e eu te digo, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, que lição maravilhosa, né? As chamas do inferno. Queridos, essa filosofia do inferno, essa teoria do inferno, esse conceito de chamas ardendo, é muito presente lá na Grécia antiga, né? Ou seja, aqueles filósofos, Platão, Sócrates e mais modernamente, não é, Dante, aqui esse escritor italiano que também escreveu a Divina Comédia. Eles têm a tendência de realmente o quê? Perpetuar esse conceito de inferno, esse conceito de chamas que ardem para sempre. Mas as Santas Escrituras não dizem dessa forma. As Santas Escrituras falam realmente de dois reinos, o reino dos céus e o reino das trevas, que é realmente o reino de Satanás, que muito em breve vai se acabar para todo o sempre. E nós vamos ver aqui o verso, que está aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, que diz assim, a minha versão diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Aqui a lição traz a outra versão que diz: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Claro, queridos, não nos é proibido que eu leia Dante. Eu mesma, você pode ler, eu não posso
posso ter lido assim superficialmente no passado, mas a Bíblia não está dizendo que você deve investir seu tempo em leituras que não condizem a nada, ou seja, que você não precisa realmente examinar. Você até pode entender, estudar, colocando aspas, superficialmente, para que você tenha uma compreensão do que se trata, mas o seu foco, a sua análise, a sua reflexão, o seu estudo deve ser o quê? Nas Santas Escrituras. Porque na semana passada foi Jesus quem falou lá em João 5,39, examinai as Escrituras. Não é para examinar Dante, não é para examinar as filosofias da Grécia, não, ou as filosofias modernas, ou o multiculturalismo do século XXI, não, ou o relativismo, não. É para nós examinarmos as Escrituras. Essa foi a ordem de Deus. Examinai as Escrituras, não é isso? Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E por que eu vou então perder o meu tempo em ler bobagens, filosofias satânicas em sua grande maioria? Para o quê? Para obscurecer a minha mente ou para cauterizar a minha mente? Não, queridos. Vamos reter o que é bom em todo o contexto que nós vivamos, não é isso? Principalmente, busque ter o que é bom aqui, o que é bom está na palavra de Deus. E nós vamos compreender, apesar de ser apenas um poema, né, que o autor sugere e que o autor que se refere, infelizmente, né, ele poderia ter tido outros critérios, mas enfim, Deus sabe todas as coisas. Apesar de ser apenas um poema, ou seja, uma ficção, a palavra de Dante acabou tendo grande influência na teologia cristã, especialmente na teologia católica romana. Nós sabemos que o catolicismo levanta essa grande bandeira da imortalidade da alma, juntamente com o espiritismo. A noção básica de que uma alma imortal vai para o inferno, ou para o purgatório, ou para o paraíso, é fundamental para essa igreja. Ou seja, nós sabemos que existem 3 paradigmas, ou seja, 3 modelos, não é? O que eles dizem? Morreu, ou vai para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório. A igreja acrescentou aí mais o purgatório, a igreja católica romana, não é? Céu, inferno, purgatório. Outros conceitos, outros paradigmas dizem que tem um segundo momento, não é? Que é o quê? Que é o aniquilamento, que é justamente o que nós, adventistas do 7º dia, cremos e pregamos e acreditamos. Quando a pessoa morre, estou me referindo lá no último dia, não é? Ele já morre para o aniquilamento, ou seja, ele é o quê? Acaba a sua vida para sempre. Claro que para aqueles que servem a Deus, a morte é um sono. Eles estão aguardando a ressurreição em Jesus Cristo. E o terceiro modelo, o terceiro conceito é o universalismo, não é? Ou seja, aqueles que pregam que todos vão para o céu. Então, diante desses conceitos, dessas noções preconcebidas, nós temos que estar o quê? De acordo com o assim diz o Senhor. E é justamente o que nós vamos estudar nesta semana. E aqui na parte de domingo nós vemos o quê? Vermes imortais. Queridos, claro que muitos dizem que esses vermes imortais aqui seriam as almas, né? As pessoas que realmente não morrem, ou seja, mais uma vez ratificam a crença na imortalidade da alma. Eu quero lembrar mais uma vez que o criador dessa doutrina, dessa crença da imortalidade da alma foi Satanás lá no Jardim do Éden, quando estava como médium, ou seja, quando estava realmente ali personificado naquela serpente, quando ele disse para Eva, certamente não morrereis. Essa doutrina é de Satanás, erigida no arcabouço teórico de Satanás. E ele quer se contradizer, se contrapor contra a palavra de Deus, mas felizmente Deus é maior e com seus últimos filhos aqui no planeta Terra, que é a minoria
Deus vai vencer, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário e Ele é o grande vencedor. Então aqui cita 2 textos da palavra de Deus, né? Marcos, quando o próprio Jesus se refere também a esses vermes, e também aqui o livro de Isaías, quando nós vemos o quê? O que que isso acontece, queridos? Queridos, esses vermes, eles, o que Cristo quis dizer aqui, justamente, que esse paralelo que estabelece entre a vontade de Deus, entre aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que não fazem a vontade de Deus. Quando Cristo diz, é melhor que você entre no céu sem teu olho, se teu olho faz pecar contra ti, arranca teu olho, não é? O que que faz pecar contra Deus? Não é isso? É o olho, não é a mão, corta. Queridos, o que Cristo está dizendo é o seguinte, que as nossas decisões são tomadas agora. Nós precisamos sim tomar uma decisão certa e séria, porque lá os vermes vão consumir até acabar. Lá no sepulcro, meu pai morreu há tantos anos, eu tenho certeza que lá no sepulcro do meu pai, os vermes já terminaram a sua obra. Ali não tem mais nada. Os vermes comeram até acabar, ou seja, essa obra é infinita, duradoura ou eterna dos vermes é enquanto dura. Enquanto tem o que comer, os vermes estão ali comendo. Ou seja, Jesus apontou para essa dureza, ou seja, para aquele momento, não é, de decisão, onde muitos realmente preferem o quê? Ser comidos pelos vermes, ou seja, na sepultura descem já perdidos para sempre, já com a sua escolha. E nós vamos entender aqui o paralelo entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E aqui o autor vai dizer, alguns interpretam o substantivo regular verme aqui como sendo alusão a uma alma, e nós sabemos que não é, ou seja, de que maneira, né? O espírito desencarnado do ímpio, que após a morte vão para o inferno, onde nunca morre e sofre eternamente. Que Deus seria esse Deus de amor? Olha como isso aqui joga mais uma vez descredibilidade, né, ao caráter de Deus. Que Deus de amor permitiria que alguém sofresse eternamente? Claro que não, queridos. Deus não permite esse sofrimento eterno. E nós vamos ver aqui, na verdade, verme no singular é usado para se denominar o que os vermes de modo geral não quer dizer um único verme. A referência a vermes é que se alimentam de corpos em decomposição, como eu falei há pouco do meu pai e do meu irmão também, que faleceu já em janeiro desse ano de 2022. Quer dizer, os vermes fazem o seu papel. E nós vamos ver aqui, quando nós vemos aqui em Isaías, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Ou seja, irmãos, quando Deus fala em céu aqui, é nova terra. Mas claro que nós vamos entender daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Será que isso realmente vai acontecer? Que nunca se apagará? Claro que não, queridos. Essas consequências é que são eternas, é que eles serão aniquilados para sempre. Esse é o entendimento do aniquilamento, é que eles serão exterminados para sempre, ou seja, consequências eternas. Sim, porque nunca mais se verão. Deus vai arrancar raiz e ramo do pecado. A ênfase é ao fato de que os vermes não deixam sua tarefa incompleta. Os vermes, eles comem até terminar aquele ser em decomposição. Acabam ali, acabou a carne, eles deixam de mão. É isso, eles terminam a sua obra. Isso significa, ou seja, eles continuam a devorar os corpos dos ímpios até que sejam destruídos. Por outro lado, os filhos de Deus fiéis habitarão alegremente nos novos céus e nova terra e adorarão a Deus em sua própria presença. Amém? É dessa forma, queridos, que Deus é a recompensa que Deus está realmente o quê? Preparando para cada um de nós. Olha como Ellen White aqui dá um aprofundamento muito bonito
E aqui eu quero falar com alguns professores da escola sabatina. Às vezes, eu me sento ali como aluna da escola sabatina e fico observando os professores, entre aspas, que mal estudaram a lição, mal escreverem suas respostas, as respostas que vêm aqui no auxiliar. Queridos, que povo de conhecimento rasteiro, superficial. Queridos, o professor precisa ter uma lição com o acompanhamento, ou seja, essa lição que traz aqui comentários da profetisa Ellen White. E como esses comentários são muito ricos e você precisa realmente desse conhecimento para capacitar seus alunos na unidade, porque muitos ali precisam ouvir os aprofundamentos, os complementos que trazem os estudos adicionais. E aqui ela vai comentar isso justamente que eu estou falando, ou seja, como devemos examinar as escrituras. Ela diz, devemos fixar nossas estacas de doutrina uma após a outra, e então tentar fazer com que todas as escrituras correspondam às nossas opiniões estabelecidas, ou devemos levar nossas ideias e pontos de vista para as escrituras e medir nossas teorias em todos os aspectos pelas escrituras da verdade? Muitos que leem e até ensinam a Bíblia não compreendem a preciosa verdade que estão ensinando ou estudando. Muitos fazem uma salada mista, uma miscelânea e ficam na superficialidade e rodopiam como neófitos e não mostram realmente a pureza, a beleza da santidade de Deus pelo estudo das Santas Escrituras. Os homens alimentam erros quando a verdade é claramente assinalada. E se eles apenas trouxessem essas doutrinas, para a palavra de Deus e não lessem a palavra de Deus à luz de suas doutrinas para provar que suas ideias estão corretas, eles não andariam em trevas e cegueira, nem acalentariam o erro. Eles acalentam o erro porque querem colocar suas doutrinas, O mundo cristão prega a imortalidade da alma. Quantas vezes eu estou em um velório e ouço alguém dizer, está em um bom lugar, está morando, de lá está velando por nós, está olhando para nós. Queridos, que teoria diabólica! Claro que não, os mortos estão no túmulo, o inferno é sinônimo de sepultura, de buraco, esse é o inferno que os mortos estão ali sendo devorados por esses vermes, e nós temos que entender justamente isso. Como o coração humano é enganoso, é muito fácil harmonizar-se com o que é mal. Claro que é muito mais fácil. Eu sempre dizia para os meus filhos, desde que eles eram crianças, eu dizia, é mais fácil um amiguinho do mal conduzir você, que é do bem, para o inferno, para o erro, para a maldade, para o mundo, do que você trazer seu amiguinho do mal para a igreja. Portanto, faça um limite. Procure ser amigos mais distantes. Amigo de bom dia, boa tarde, mas sem se estreitar esses laços. Porque essa influência do mal é sempre maior do que a influência do bem. Essa é a verdade. E nós vamos ver aqui que Ellen White continua dizendo: nada há mais prejudicial ao interesse da alma, à sua pureza e às suas genuínas e santas concepções de Deus e das coisas sagradas e eternas, do que dar sempre atenção às coisas que não são de Deus e exaltá-las. Gente, como eu tenho visto a teoria do espiritismo cada vez mais em franca expansão. Quase toda a humanidade acredita na imortalidade da alma. E é difícil você realmente apresentar os argumentos bíblicos para essas pessoas. E ela continua dizendo, isso envenena o coração e degrada o entendimento. A verdade pura pode ser rastreada à sua divina origem, por sua influência que eleva
refina e santifica o caráter do que recebe. Mas muitos não querem essa verdade. Vejam como vocês ouvem, disse Jesus, não é? Ou seja, essa é a advertência de Cristo. Devemos ouvir para aprender no que vocês ouvem. Prestem bem atenção no que vocês ouvem, disse Jesus. Ou seja, andemos na luz e examinem acuradamente todas as coisas. Quando eu ver essa memorizar de hoje, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. E como eu tenho visto procedendo do inimigo até em nossas fileiras. Essa semana vai tratar da teoria do pecado original. E hoje eu vejo líderes em Israel que pregam, não é, a defesa do pecado. Então Deus é um tirano. Deus é tirano. Eles estão reverberando o que Satanás disse lá no céu. É impossível guardar a lei. Eu tenho visto muito isso reverberando em boca de homens que jamais verão a Deus. Jamais verão a Deus. Eu ouso dizer isso. Vejamos aqui como ela continua dizendo. Com Satanás à sua frente, a multidão se põe em movimento. Reis e guerreiros seguem imediatamente após Satanás e as multidões vêm a seguir em companhias. Cada companhia tem seu dirigente e é observada a ordem enquanto sobre a superfície, não é, partida da terra, marcham em direção à santa cidade. Aqui é aquele momento em que a santa cidade vai descer do céu e vai ser ali assentada, fundamentada, estabelecida lá no Monte das Oliveiras, que vai se abrir e se transformar numa planície. Nesse momento, Satanás vai arregimentar aquele povo. Muitas pessoas perguntam, irmã Rosângela, quanto tempo Satanás precisará quando ele ressuscitar ali, não é? Para arregimentar essas nações contra a santa cidade? Muito tempo. Muito tempo. Eu já ouvi, quando eu era criança, eu ouvia pregações de alguns líderes da nossa igreja, que esse texto lá de Isaías 66 também se refere, ou seja, pode ser muitos anos, não é? Para que ele realmente possa, porque tudo ali estava no milênio, ou seja, 1000 anos, aqueles carros de guerra quebrados, aquelas estações de guerras, 1000 anos, tudo ficou muito destruído. Então, mesmo ele precisará de um certo tempo para organizar essas fileiras aqui que nós estamos nesse momento lendo. Então, são muitos anos que ele precisará para arregimentar esses homens de guerra do passado, para aí tentar invadir a cidade de Deus, sem êxito, não é isso, queridos? Ou seja, Jesus fecha as portas da cidade e esse vasto exército a cerca. Olha que vasto exército. E dispõe-se para a batalha, esperando um conflito terrível. Satanás precipita-se para o meio de seus seguidores e procura instigar a multidão à atividade de guerra. Mas fogo de Deus, procedente do céu, derrama-se sobre eles e os grandes homens, os homens poderosos, nobres, pobres e miseráveis, todos são juntamente consumidos. Queridos, Cristo vai consumir o pecado. Jesus não preparou fogo para o ser humano, preparou fogo para o diabo e seus anjos, para a origem do pecado que é Satanás. Mas infelizmente as pessoas querem estar o quê? Abraçadas aos seus pecados, agarradas em seus pecados e erros, e eles então serão também atingidos pelas chamas do fogo que Deus vai realmente destruir o pecado. Nós vamos ver aqui, vi que alguns foram destruídos rapidamente, enquanto outros sofreram muito tempo. Claro, tem a dose da pena, não é? Deus, lá no milênio, quem vai estabelecer
essa dosimetria da pena somos nós. Amém, aleluia. Ao examinarmos os livros, nós é quem vamos proferir. Nós, os salvos, a comitiva celestial, os remidos do Senhor, vamos participar desse julgamento, ou seja, do juízo não mais investigativo, mas do juízo do juízo retributivo. É a recompensa, esse juízo final, é a retribuição da pena de cada um. E lá nós vamos analisar e vamos ver os livros, vamos dizer, esse aqui merece queimar aí, sei lá, uma semana, 2 meses, 3 meses, mas muitos vão queimar muito tempo, mas ninguém vai queimar por toda a eternidade, não. Acabou de queimar raiz e ramos, o único que vai demorar muito tempo queimando é Satanás e seus anjos. E Satanás vai ser o último a demorar até exterminar todo o mal da sua vida. Claro, queridos, Deus é justo. Deus vai aplicar a sua justiça, mas até esse ato estranho de Deus, como diz a Bíblia, esse ato estranho também é amor de Deus e é misericórdia de Deus. Satanás vai pagar o preço juntamente com os seus anjos e todos os ímpios que por opção escolheram a servir Satanás. E nós vamos ver aqui, queridos, ou seja, vou repetir, alguns ficaram muitos dias a consumir-se e outros havia uma parte, enquanto havia uma parte deles a ser consumida, permanecia toda a sensação de sofrimento. Enquanto estão sendo consumidos, estão sentindo a dor, o sofrimento. É isso, queridos, é escolha. Disse o anjo, o verme da vida não morrerá, seu fogo não se apagará enquanto houver a mínima partícula para ele devorar. É isso, os vermes vão devorar até acabar a última partícula daquela pessoa, daquela carne. As nações dos salvos não conhecerão outra lei que não seja a do céu. Serão todos uma família unida e feliz, que glória, amém. Vestidos com vestidos de louvor e gratidão. Acima dessa cena, cantarão as estrelas da manhã juntamente e os filhos de Deus clamarão. E será que de uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Amém. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá. O Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém. Naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa e por grinalda formosa para o restante do seu povo. A cada nação, a cada indivíduo de hoje, Deus tem designado um lugar em seu plano. Deus está dizendo hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Felizmente as pessoas querem fazer opção pelo lado do mal. Na parte aqui de segunda-feira, as chamas do inferno. E nós vamos ver aqui, o único que é eterno é Deus. Queridos, o único que é eterno é Deus. Não existem chamas do inferno que vão ser eternas, não. O único que é eterno é Deus em sua majestade, é Deus em sua pureza, só Deus é eterno. E nós vamos compreender aqui justamente, queridos, essa teologia do pecado original, ela vem desde Agostinho, não é? Claro que tanto do pecado original, quanto dessas chamas do inferno, quanto do purgatório, foram todas ideias tecidas por Agostinho. Infelizmente são teorias, não é? Que a Igreja Católica tem grande influência, inclusive no mundo religioso, sobre essa questão da teoria, não é? Do inferno, de chamas que ardem para sempre, de purgatório. Queridos, e nós vamos ver aqui justamente
como essas passagens, não é, nos ajudam a entender melhor a noção de fogo eterno, ou seja, qual é a ideia, né, que os perdidos estarão no fogo do inferno, ou enfim, que nunca se apaga. Ou seja, querido, o fogo será eterno em suas consequências. Aí está a diferença. As consequências serão eternas, mas o fogo queimando eternamente, isso é uma teoria antibíblica que contrapõe as Santas Escrituras. Ou seja, aqui nós vemos, aqui em Malaquias, quando diz o que? Não nos restará nem raiz e nem ramos. Aqui está o que? A teoria do aniquilamento, serão aniquilados para sempre. Nem raiz e nem ramo, nem Satanás, nem seus anjos, nem os ímpios, todos serão aniquilados para sempre, queridos. Essa é a razão. Ou seja, quando nós vemos aí esse aniquilamento, não lembramos de Sodoma e Gomorra. Ou será que ainda hoje está queimando Sodoma e Gomorra? Claro que não, queridos. Se você for, você não vai encontrar Sodoma e Gomorra ardendo em fogo para sempre. Para sempre, porque exterminada para sempre. Ela acabou para sempre. As consequências dos seus atos foram que colhidos para sempre por aquele fogo e destruição das duas cidades, Sodoma e Gomorra. É assim, queridos, de igual modo será o que? O aniquilamento dos justos. Melhor dizendo, perdão, dos ímpios. O aniquilamento dos ímpios será para sempre. E nós vamos entender justamente isso aqui. Ou seja, a palavra eterno, ela carrega algumas situações, não é? Quando diz o quê? Para Deus, nós sabemos que ela realmente é uma palavra de eternidade absoluta, quando se trata de Deus. Quando se refere a outros contextos, a outras pessoas que não Deus, essa palavra tem o quê? Tem um sentido de quê? De durabilidade, longa duração, mas não quer dizer que é eterno em sua essência, como Deus é eterno, como grande Deus eu sou eterno. E nós vamos entender que normalmente ela carrega, essa palavra, né, eterno, carrega diferentes significados, como tem aqui na própria lição, né? O autor colocou Holanda, enfim, etc. Significando o quê? Dependendo do contexto imediato. Quando associado a Deus, esse eterno expressa a sua eternidade, como eu já falei, verdadeiramente. Quando relacionado a seres humanos, para sempre, a palavra é limitada pela expectativa de vida da pessoa. Até durar. Enquanto dura, é eterno. Até tem aí muitas pessoas que dizem, que dure, que seja bom, que dure enquanto como se fosse eterno. Mas não é eterno, é a durabilidade, é a duração. É um lapso temporal que é colocado, né, queridos? Ou seja, ao qualificar o fogo como eterno, isso implica que o fogo não se apagará até que haja o que? Consumido totalmente o que está sendo queimado. Isso significa o quê? Que o fogo eterno será eterno no sentido de que consumirá os ímpios completa e irreversivelmente, ou seja, não restando nem raiz e nem ramos. Vejamos como Ellen White aqui complementa aqui na parte de segunda-feira. A guerra contra a lei de Deus, que começou no céu, continuará até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. É isso que essa guerra de Satanás que vem desde essa concepção, não é? Quando o próprio Satanás que instigou esses homens, quando Agostinho cria a teoria do pecado original, ou seja, ele atribui para as crianças, não é, o pecado de Adão, ou seja, todo o pecado de Adão passou para as crianças. Querido, o pecado não, a tendência ao pecado ou seja, você está o quê? Você está ali apto ao pecado, você está realmente no sentido de que o pecado seja sua ação. Porque se eu digo que as crianças estão recebendo a teoria, a ideia do pecado original, pois comecem a batizar as crianças lá nos púlpitos das nossas igrejas. Se o pecado já está ali latente, não é? Naquela carne daquela criança, e não é ação quando elas crescerem, ou seja, o pecado tem que ter consciência para que você seja um pecador. Você tem que ter consciência de que aquilo é pecado. É por isso que muitos irão para os céus, de outros povos que nunca sequer viram a palavra de Deus. Por quê?
Primeiro porque muitos deles não tinham consciência do que faziam. Mas apesar de não terem consciência, Deus colocou em nossa mente, em nossa vida, um código de ética, um código para que você saiba o que é certo e o que é errado. E muitos desses estarão no céu. Meretrizes e prostitutas vos precederão no reino dos céus, disse Jesus Cristo para o povo de Israel. Os que se achavam os detentores do conhecimento do bíblico, os detentores dos escritos, não é, de Deus, a nação escolhida. E no entanto, ainda hoje fazem miséria esperando o Messias. É isso, queridos. De igual modo, hoje em nossos dias, nós vemos as mesmas aberrações que Anás e Caifás e os líderes de Israel cometeram contra Jesus Cristo, quando dizem que o pecado é um estado, que a criança já nasce pecadora. Pois se já nasce pecadora, comecem a batizar essas crianças. Se já nascem pecadora, façam como os católicos. Queridos, quando Jesus deu o exemplo do seu batismo aos 30 anos de idade, ele estava dizendo o seguinte, que para haver remissão de pecados, é preciso que haja compreensão do que é o pecado, arrependimento desse pecado e abandono desse pecado. Quando que uma criança sabe o que é pecado, sabe o que é arrependimento de pecados e sabe o que é abandonar um pecado? Por isso que essa teoria do pecado original, lá, escrita por Agostinho, tem entrado no mundo religioso. E eu tenho visto também até em nossas fileiras. Quando eu pergunto, mas pecado é estado ou é ação? Quando você diz que essas crianças já nascem pecadoras, você está reverberando aqui o que disse Agostinho, a teoria do pecado original. Se eu já nasço com ele, queridos, aí eles trazem aquele texto, né, lá do salmista Davi. Em pecado me concebeu minha mãe, ela te concebeu em pecado, não você. Até para entender língua portuguesa é necessário que as pessoas aprendam. Ela me concebeu em pecado, não eu fui nascido já com pecado. Queridos, ter carne humana, natureza humana é uma coisa. Agora, agir em pecado, a ação do pecado é diferente. Só existe uma definição de pecado, disse várias vezes Ellen White: pecado é transgressão da lei. Por isso, queridos, nós vamos entender aqui que realmente, quando Ellen White comenta aqui na parte de segunda-feira, quando ela diz justamente isso, a lei de Deus está sempre sendo colocada em xeque, sendo pisada pelos homens até o fim. Cada pessoa será provada. Obediência ou desobediência. Essa é a decisão que todos terão que tomar. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as leis humanas. Nesse ponto será traçada a linha divisória, ou seja, existirão apenas dois grupos. Todo caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolher o lado da lealdade ou o lado da rebelião. Então virá o fim. Deus reivindicará a sua lei e livrará seu povo. Amém. Amém, queridos. Satanás e todos os que se uniram na rebelião serão eliminados. O pecado e os pecadores serão extintos, raiz e ramos. Satanás é a raiz e seus seguidores são os ramos. E isso não é um ato de poder arbitrário da parte de Deus. Aqueles que rejeitaram sua misericórdia colherão aquilo que semearão. Eles vão ter que semear. É isso que semearam a vida toda, né? Estão semeando hoje. Deus é a fonte da vida, e quando alguém escolhe servir o pecado, separa-se de Deus, desligando-se assim da vida. É servir o pecado, não é uma criança inconsciente que está servindo o pecado. Não, queridos. Nascer
com a natureza humana, que ela é fatídica ao pecado, não é isso que ela está ali apta a pecar. Claro, todos pecaram, diz o apóstolo Paulo, mas no sentido que, de que todos, não é isso? Terão consciência de fazer sua escolha, e os que não tiveram consciência de fazer sua escolha serão julgados sem lei. Queridos, serão julgados sem lei. Muitos estarão no céu pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, sem lei. Muitos na semana passada estavam pensando que Dimas, o ladrão da cruz, conheceu Jesus ali na cruz. Oh, Jesus, não, queridos. Dimas já conhecia Jesus. Dimas já vinha acompanhando Jesus, diz Ellen White. Não foi assim do nada que ele apareceu. Queridos, isso não existe. Isso não existe no reino dos céus. Não. Deus dá as oportunidades. O Espírito Santo está aqui para isso, para ser conduzido às pessoas, para se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Dimas já conhecia Jesus. Dimas. Não foi ali na cruz que ele, olha o texto que ele diz, nem mesmo teme a Deus. Ele já sabia quem era aquele homem, que ele já vinha acompanhando Jesus há tempos, há tempos. Queridos, vamos estudar. Felizmente as pessoas não estudam e dizem bobagens, provam que são neófitos, ou seja, continuam tomando leite, nunca se firmam na palavra de Deus e nem no espírito de profecia. Aqui na parte de terça-feira nós vamos ver os santos no purgatório. É outra doutrina da Igreja Católica também criada por Agostinho, mas só ratificada, confirmada nos séculos 13, 12 e 13 através de Tomás de Aquino. É isso, queridos. As coisas elas vão se endossando e realmente aos poucos elas vão crescendo e tendo essa dimensão. E nós vamos ver aqui que purgatório, os santos no purgatório. O que é purgatório? O que é purgar? Quantos não lembram da palavra purgante? Vai tomar um purgante para limpar o intestino. O purgatório é a ideia de limpeza, de purificação, ou seja, aqueles que têm poucos pecados, que foram perdoados, vão para o céu. E eu vou para o purgatório. Olha que teorias mais o quê? Que contradizem a palavra de Deus. Não existe, queridos, homens ou pessoas em purgatório. Essa teoria, como eu já disse, é criada pela Igreja Católica através dos seus estudiosos, né? Agostinho, e também aqui ratificado por Tomás de Aquino. Queridos, a alma que morre, ela vai para o túmulo, é o sono. Não existe o que? Consciência na morte. É o que justamente está aqui em Eclesiastes 9:10. Tudo que tem de fazer, faze agora, porque na morte não existe o que? Projetos, não existe planos, não existe consciência na morte. Não existe, não tem ninguém por aí vagando em purgatório, sofrendo, ou então que alguém aqui está orando por mim, rezando por mim, acendendo vela por mim, e eu lá no purgatório estou sendo purificado. Não, a sua justiça ela é intransferível. Os seus pecados são intransferíveis. Pai não transfere pecado para filho e nem filho pecado para pai. Deus não é assim que Deus age e trabalha. Os pecados são meus. A alma que pecar, essa morrerá, disse Jesus. Não existe transferência de pecados, ou alguém está aqui acendendo velas, eu estou lá no purgatório e você salva por a intercessão dessa pessoa. Só existe um intercessor, Jesus Cristo justo. Esse é que é o nosso intercessor, Jesus Cristo, que hoje está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por cada um de nós desde o ano de 1844. E essa obra de intercessão e mediação está por terminar. Nós estamos às vésperas de terminar essa obra. Então nós vamos ver aqui que os mortos permanecem inconscientes, eles não têm consciências, ou seja, e como eu já disse, essa justiça não é transferida e que Jesus é o único mediador. Nós temos que compreender isso. A obra de Satanás, desde sua queda, é representar mal o nosso Pai Celestial. Quando ele diz que as pessoas vão queimar eternamente, isso deporia muito mal contra o caráter de amor de Deus. Se Deus continuasse vendo as pessoas queimando pelos milênios, séculos dos séculos, Deus é amor.
Deus é misericórdia, Deus é bondade e Ele vai exterminar raiz e ramos para sempre. Ou seja, nós não temos lembrança da morte, ou seja, não existe realmente nada que possa nos fazer lembrar desses sofrimentos. Esses sofrimentos acontecerá depois o que? Esse fogo, essas chamas do fogo, será depois do milênio, na segunda, na terceira vinda de Cristo. Cristo veio quando criança, nasceu em Belém, morreu por nós. Cristo virá agora na segunda vinda, estamos aguardando a segunda vinda. E quando Ele vier a terceira vez, que virá mais uma vez como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós viremos com Ele, ou seja, os redimidos do Senhor. Os remidos do Senhor voltarão com Jesus e aí sim será dada essa sentença, porque nós já examinamos os livros dos céus e já conseguimos dar o quê? Ali a dosimetria da pena. Quem vai estipular essas penas são os redimidos do Senhor. Que privilégio, queridos! Não com alegria, mas com tristeza, porque nós vamos ter entre aqueles livros muitas pessoas que nós conhecíamos e que nós até pregamos para elas, inclusive irmãos de dentro da igreja, que sentaram nos mesmos bancos que nós e que nós às vezes estamos apelando, pedindo, implorando, parem de adorar Baal, parem com esse culto a Baal dentro da igreja de Deus. E infelizmente as pessoas olham para nós e pensam que nós estamos loucos. Mas nós não estamos loucos. São os 7.000 que ainda não dobraram o joelho a Baal, apesar de ver Baal dentro das igrejas de Deus. E aqui nós vamos ver como Ellen White coloca: os séculos que se seguiram testemunharam um aumento constante dos erros nas doutrinas ensinadas pelo catolicismo por Roma. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido influência da igreja. Satanás levanta também seu exército, ele coloca ideias na mente desses homens. Muitos que se diziam conversos ainda se apegavam aos dogmas de sua filosofia pagã, não somente continuando a estudá-los, mas estimulando outros a também fazê-lo. É dessa forma que as coisas acontecem. Dessa forma, muitos colocam isso, infelizmente. Ou seja, por meio de estenderem sua influência entre os pagãos, erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. Destaca-se, entre outras, a crença da imortalidade natural da alma, ou seja, o ser humano é imortal, é a consciência na morte. Essa doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu o quê? A invocação dos santos, a adoração da Virgem Maria. Dessa concepção também proveio a heresia, o tormento eterno para os que morrem impenitentes, ou seja, com seus pecados, a qual logo de início havia se incorporado à fé papal. Achava-se então que preparado o caminho para a introdução de ainda outras invenções do paganismo, ou seja, que Roma deu o nome de purgatório e que usou para amedrontar as multidões crédulas e supersticiosas e ainda mais cobrar o que? Indulgências. Queridos, tudo leva ao Deus Mamon, infelizmente. Ou seja, com essa heresia, afirma-se a existência de um lugar de tormento, no qual as almas dos que não merecem condenação eterna devem sofrer castigo por seus pecados, e do qual, quando liberta da impureza, são admitidas no céu. Queridos, que loucura, que ideia, não é isso? Só é possível aproximar-se de Deus por meio de Jesus Cristo, amém? Ele é o único mediador, é o único caminho pelo qual Ele perdoa os pecados. Não é a Virgem Maria, não são os santos, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso, queridos. Aqui já concluindo, nós vamos ver terça e quarta-feira, para que a gente realmente possa encerrar. Ou seja, o paraíso com almas desencarnadas. Imagina só o que é quando Jesus ressuscitou. Jesus disse lá para aquele, não é?
Olha aqui, você que diz que não estava acreditando na minha ressurreição. Tomé, põe aqui tua mão, toca aqui as minhas chagas. Jesus era carne, não era uma desencarnada, não ter carne, ou seja, alguém que saiu do corpo, é um espírito aí, não é? Um espírito que se cria, ou seja, uma alma. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. E quando Jesus ressuscitou, Tomé tocou em suas mãos. Jesus comeu com os discípulos, Jesus assou peixe e comeu naquele episódio, quando ele se encontrou e disse: Pedro, tu me amas, lá à beira do mar da Galileia. E ali, queridos, isso acontece, queridos. Isso acontece, queridos. Ou seja, é carne, é uma pessoa, não é um fantasma, não é uma imagem que voa por aí sem forma. Não, queridos. Nós temos que contradizer essas teorias. E Deus está preparando um povo santo, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, para contradizer, né? Para ir contra essa contrafação das trevas e dizer: nós não temos uma alma, nós somos uma alma, e quando nós morremos, nós vamos para o túmulo e ali ficamos aguardando o quê? A ressurreição da vida ou a ressurreição da morte eterna. É isso. A primeira ressurreição, quando Jesus vier, vão ressuscitar todos os que estarão salvos para a vida eterna. Depois do milênio, vão ressuscitar todos os ímpios e perdidos para a morte eterna. E nós vamos ver isso aí justamente. Embora os protestantes não aceitem o purgatório, ou seja, muitos, no entanto, acreditam que as almas dos justos mortos já estão desfrutando do paraíso na presença de Deus. Ah, foi ao céu, que Deus o tenha. Estão no túmulo sem consciência nenhuma. Alguns argumentam que essas almas sejam apenas espíritos desencarnados, ou seja, eles creem que sejam espíritos desencarnados cobertos por um corpo espiritual de glória. Não existe, queridos, ou seja, o suposto estado metafísico dos mortos-vivos, isso não existe. Essa teoria mina a doutrina bíblica da ressurreição e do julgamento dos mortos. Satanás quer fazer que as pessoas não acreditem na ressurreição de Jesus, que as pessoas não acreditem que Jesus virá para ressuscitar. E Jesus disse: eu ressuscitarei no último dia. Jesus vai ressuscitar sim, tanto os vivos, não é? Que morreram na fé da mensagem, não é isso? Ou seja, salvos em Jesus, quanto depois do milênio, os ímpios, todos irão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a morte e terror eterno. Ou seja, a Bíblia ensina que todos os seres humanos que já estão no céu foram trasladados vivos, como no caso de Enoque, não é isso? Elias, Moisés e aqueles que foram para o céu com Jesus. Esses apenas estão no céu. Outros estão todos no túmulo esperando a sua recompensa. A sepultura é um lugar de descanso para os mortos que inconscientemente aguardam a ressurreição, quando sua existência consciente será o quê? Restaurada. Estão lá na sepultura inconscientemente. Os mortos, mesmo os justos, não são almas desencarnadas que vagam pelo céu. Esperam para se reunir a seus corpos na ressurreição final. Do pó fostes formado e ao pó retornarás, disse Jesus. E eles estão no pó, aguardando a ressurreição dos salvos, os que morreram em Cristo. E nós vamos ver aqui, ou seja, os que adormecem em Cristo estão perdidos se nós não acreditarmos na ressurreição. Como poderia estar então perdidos se já estão na bem-aventurada glória, né? Se estão no céu? Como é que o apóstolo ia dizer isso? É vã a nossa fé na ressurreição. Vão descer para ressuscitar? Que lê do engano, queridos. Aqui, fechando na quinta-feira, depois eu vou ler o que Ellen White lá comenta. Nós vamos ver aqui a visão bíblica. Por outro lado, o que realmente a Bíblia vai dizer? Ou seja, a vida eterna é um dom de Deus, a vida eterna está em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. A vida eterna foi dada por Deus, ou seja, somente os que creem e permanecem em Jesus Cristo terão a vida eterna. Olha o que o versículo mais famoso da Bíblia, ou seja, o resumo da Bíblia, que está lá aqui, né, no livro de João, no capítulo
3,16. Porque Deus amou o mundo, amou todo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que crê tem que crer. E não é uma crença superficial, não é uma demonstração de fé espiritual, não é um estudo superficial. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a vida eterna é Cristo, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Temos que crer profundamente em Jesus Cristo e pedir: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, me ajuda a crer, a pregar, a ser realmente um pregador, para que outras pessoas possam vir e ir ao reino dos céus. Venham a Jesus e Jesus os conduzirá ao reino dos céus. Nós vamos ver aqui a doutrina bíblica da imortalidade condicional do ser humano em comparação com a teoria não bíblica da imortalidade natural da alma é explicada aqui, não é isso? Em 1 João 5, quando nós vemos aqui: quem tem o Filho tem a vida eterna. Ou seja, para compreender o significado dessa passagem, é importante o que? Lembrar de que somente a divindade possui imortalidade. Imortalidade não existe em Maria, não existe nos santos, entre aspas. Imortalidade é Jesus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, queridos. E nós temos que compreender isso. Quando o pecado entrou no mundo, com a queda de Adão e Eva, eles e todos os seus descendentes, incluindo nós, caíram sob a maldição da morte física e perderam o dom da vida eterna. Nós perdemos o dom da vida eterna, mas Jesus veio restaurar essa imagem dele em nós, veio restaurar a salvação por meio do seu sangue, do seu sacrifício dado por cada um de nós. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para sermos santos e irrepreensíveis são duas características dos que estarão nos céus, não por mérito seu, mas pelos méritos de Cristo, que ele é quem vai transformando cada dia a nossa natureza pecaminosa em natureza o quê? De Jesus Cristo. Na natureza de Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo é transformar, não é, a nossa vida na natureza santa de Jesus Cristo. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, também por um só homem, Jesus Cristo, o dom da vida eterna se tornou acessível a todos. Todos têm direito à vida eterna por escolha, por opção. Por opção. Lá no céu, quando estudarmos os livros de 1000 anos, vamos dizer que todos tiveram chance igualmente, uns talvez até mais do que outros. Mas aí a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna e a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Amém, aleluia. Vejamos aqui para concluir como Ellen White mostra essas questões aqui para cada um de nós. Ela vai dizer justamente aqui sobre o erro básico da imortalidade inerente, né? Inerente, apoia-se a doutrina da consciência na morte, doutrina que, assim como a do tormento eterno, opõe-se aos ensinos da Bíblia, aos ditames da razão e aos nossos sentimentos da humanidade. Ou seja, segundo a crença popular, os remidos, né, no céu, segundo a crença popular, os remidos no céu estão cientes de tudo o que ocorre aqui na terra, e especialmente da vida dos amigos que deixaram para trás. Mas como poderia ser fonte de felicidade para os mortos o fato de saber da dificuldade dos vivos? Claro que não, queridos. Seria o que? Um tormento? Que vida eterna é essa? Quando da bem-aventurança celestial será o que? Desfrutado por esses que dizem isso? Ou seja, e quão revoltante é a crença de que logo que o fôlego deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas do inferno. Que maldade, que loucura é essa, não é, queridos? Ou seja, nós vamos entender em que profunda angústia
deverão mergulhar os que veem seus amigos passarem a sepultura e está o quê? Preparando ali no fogo, no enxofre, para entrar numa eternidade de miséria. O que as Escrituras dizem em relação a essas coisas, Davi declarou que o ser humano, quando morre, não fica consciente. Ele disse: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem os seus desígnios. Salmo 146, no versículo 4, você pode conferir. Salomão deu o mesmo testemunho. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, aqui nós vemos, né, que Davi não podia estar falando em relação a si mesmo, mas sobre quem Jesus Cristo, Davi como rei de Israel e também como profeta, tinha sido honrado por Deus de modo especial. Em visão profética, a vida futura, não é? Ele viu que o ministério de Cristo que eles foram mostrados, viu sua rejeição, juntamente o que seu julgamento, crucifixão, não é isso? E sepultamento e ressurreição. Davi testificou que a alma de Cristo não seria deixada no inferno, ou seja, na sepultura. A alma de Cristo esteve no inferno? Sim, inferno é sepultura. Davi viu Jesus o que? Na sepultura, no inferno, mas as portas do inferno não têm força para prevalecer contra o Rei da Glória, o Príncipe da vida, o Senhor da vida, que é Jesus Cristo. Ou seja, nem em sua carne veria corrupção. Pedro mostrou o cumprimento dessa profecia em Jesus de Nazaré. Deus realmente o havia ressuscitado do sepulcro antes que seu corpo visse corrupção. E agora ele era o quê? O ser exaltado no céu dos céus. Amém. E ela conclui dizendo que na parte de quinta-feira, Jesus ama os seres humanos e toma todas as providências para que a pessoa comprada por sangue, por seu sangue, tenha um novo nascimento, uma nova vida derivada de sua própria vida. Jesus é quem confere para nós o dom da imortalidade. Ele é quem tem vida e concede vida para nós. Era a mesma vida que ele concedia lá no céu para Satanás e seus anjos. Eles também recebiam vida emanada de Cristo Jesus, que ele é que é a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem tem o Filho tem a vida, ou seja, a divindade de Cristo e a certeza da vida eterna para o crente. Quem crê em mim, diz Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não é senão de pouca importância. Cristo fala dela como se fosse de pouco valor. Ou seja, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Que morte? A morte eterna. Essa morte sona aqui, todos nós estamos o que? Passíveis. Mas nós não estamos o que? Fadados à morte eterna. É isso que o Senhor Jesus está aqui dizendo para cada um de nós. Para o coração que foi purificado, tudo está mudado. A transformação do caráter é um testemunho para o mundo de que Cristo habita no ser. Amém. O Espírito de Deus produz nova vida na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência. Que Deus realmente possa nos ajudar e nos abençoar. Que nós possamos realmente estar fixos com nossos olhos em Jesus, na sua santa palavra, no espírito de profecia, para que nós possamos ser realmente o que? Estudantes da palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Porque Jesus está para voltar. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.